Vamos continuar então. Vamos lá. Vocês viram as conjunções causais e viram as conjunções concessivas. Vamos dar continuidade. Está gostando? Se não, faça algum comentário, mande lá na área do aluno. Mais uma vez eu quero agradecer a todos aqueles que têm mandado comentários. Façam observações também para melhorias, nós estamos sempre à disposição. E agradecemos, claro, sempre essa lógica desse tipo de colega que tem feito observações no sentido de que, nossa, professor, eu tenho que estudar, nossa, professor, eu realmente preciso compreender mais a língua portuguesa, nossa, professor, realmente não adianta ficar com superficialidade, com gramática superficial, que eu não consigo escrever. Vocês percebem como é que é assim. E eu agradeço também a que eles estão fazendo perguntas sobre o assunto. Já fizeram até os exercícios, né? Façam os exercícios antes da nossa aula, nós vamos fazer exercícios aqui, tá bom? Vamos lá então, atenção. Outras conjunções muito importantes, vocês vão perceber, mas assim, mais adiante eu vou falar um pouco mais delas, eu vou voltar um pouco mais delas, aqui eu vou um pouquinho mais rapidamente agora nessas conjunções, porque algumas delas são mais, outras menos usadas. Mas vamos lá. A conjunção consecutiva é aquela que estabelece a ideia de consequência. Olha, só para relembrar, vamos aqui, nós temos as causais, as concessivas, agora vamos às consecutivas, só para você se antenar aqui ao que nós estamos falando, tá bom? Vamos lá. Ao falarmos as consecutivas, elas indicam consequência. Consecutiva é aquela que marca, como o próprio nome diz, a consequência, né? A lógica de consequência. E o que é a consecutiva? É aquela que estabelece uma oração que indica o que aconteceu com a causa. Exemplo. Foi tão grosso, ou vamos colocar outra palavra mais técnica, né? Foi tão insubordinado que foi demitido por justa causa. Foi tão insubordinado que foi demitido por justa causa. Pois bem, quando eu digo foi tão insubordinado que foi demitido por justa causa, você vai perceber que esse foi tão insubordinado é uma oração. E que foi demitido por justa causa é a consequência. Note que esse que está aqui estabelece uma lógica consecutiva. Foi tão insubordinado que foi demitido por justa causa. Esse que mostra o que aconteceu, qual foi a consequência de ele ter sido insubordinado e a consequência de ter sido demitido por justa causa. Essas relações são comuníssimas no mundo jurídico, né? Então, este que é um marcador textual de consequência. A consequência foi essa. A consequência foi a demissão por justa causa. Foi insubordinado. De sorte que, olha que interessante, foi demitido por justa causa. De forma que foi demitido por justa causa. Então, esta lógica, vou repetir, esta lógica de que, de sorte que, são conjunções muito importantes, são locuções conjuntivas muito importantes, que vão indicar a clareza. Olha, usar conjunção é indicação de clareza, a conjunção é um marcador de clareza, é um marcador ideológico que estabelece, repito, a clareza daquilo que você quer falar. Então foi tão insubordinado, foi insubordinado, de sorte que foi demitido por essa causa. Foi deselegante, de forma que, né? Alguns não gostam de sorte que, porque pensam assim, mas sorte, foi demitido, não é? Não, gente, há um esvaziamento da palavra sorte, repito, há um esvaziamento da palavra sorte quando ela é colocada nesse aspecto contextual. Não é? Nesse aspecto contextual, ela vai indicar uma consequência. Mas, eu não gosto, tudo bem, não gosto, então coloque de forma que, de modo que é outra, de modo que. Certo? Tranquilos? Então, cuidado com essas conjunções de natureza consecutiva, elas são muito utilizadas e depois você vai perceber mais à frente, principalmente, repito, principalmente na chamado desenvolvimento de orações. Certo? Ok. Próximas, as condicionais. As condicionais são muito importantes no mundo jurídico, você sabe muito bem disso. As condicionais estabelecem a lógica de condição, se, caso, contanto que, salvo se. No mundo jurídico isso aqui é muito comum. Você pega a sua tabela e você vai perceber como elas são importantes. Então, se
sei lá, o Código de Processo Civil estabelece, se o juiz puder, por exemplo, utilizar esse dispositivo tal, todas elas, caso o advogado cumpra com rigor os prazos, contanto que o defensor público de fato esteja ligado ao interesse do reclamado, por exemplo. Então, todas elas estabelecem essa lógica que é de condição. Condição, só para relembrar, é uma imposição que se aceita. Condição é uma imposição que se aceita. Os principais elementos conjuntivos são se, caso, contanto que, salvo se. Eu até quero colocar esse a vocês, assim, eu estou passando mais rápido por essas conjunções, porque mais importantes delas serão a questão do gerúndio, né? Da discussão de como isso, em termos gerundiais, pode ser ruim. Como, por exemplo, o gerúndio pode esconder uma conjunção, seja ela consecutiva, que está aqui, ou seja ela, por exemplo, conjunção de natureza condicional. Eu vou dar só um exemplo aqui para que você possa entender o que eu estou falando. Atenção. Olha só. O judiciário, vamos trabalhar isso posteriormente. O judiciário, ou poder judiciário, vou colocar aqui para você ver. O poder judiciário tem investido em prédios, gerando prédios mais novos, né? Gerando a melhoria das acomodações. Então, imagine, gerando a melhoria das acomodações. Gerando. Você já leu isso ou não? Nós já vamos, assim, só vou iniciar. Pelo amor de Deus, por favor, eu peço a você, por favor, esqueça essas orações reduzidas ao gerúndio, por favor. Elas geram falta de clareza. Na lógica, observe aqui, ó, na lógica da consequência, das consecutivas, o que você poderia falar aqui? O Poder Judiciário tem investido em prédios públicos. De forma que, concorda ou não? De forma que tem gerado melhoria nas acomodações. De sorte que tem gerado melhoria nas acomodações. De modo que. Então, estas conjunções que estão aqui estabelecem clareza. Aí sempre há aquele argumento, né, que é questionável, no mínimo questionável. Mas o contexto vai. Meus amigos, nós estamos num mundo extremamente rápido, objetivo, não dá para ficar parando para verificar aspecto contextual, não dá. É fundamental que você, jurista, escreva aquilo que você quer dizer. Escreva aquilo que você quer dizer. Explicite o que você quer dizer. O nome disso é transparência. No Brasil falta, infelizmente, transparência, inclusive no uso das conjunções. E o gerúndio, a utilização do gerúndio, tem, sem dúvida qualquer, uma problemática em relação à falta de transparência. Não há transparência quando você usa o gerúndio. Por quê? Nesse caso das relações reduzidas. Nesse caso, porque não fica clara a ideia de qual é a conjunção que você quer. Então, em vez de usar um de forma que claramente estabelece consequência, fica a dizer gerando. Nossa, isso é terrível. Em redação, então, meu Deus, é um inferno, é uma coisa absurda. Aqui também, podendo o juiz despachar, alguma coisa assim, podendo o juiz despachar imediatamente, o advogado poderá recorrer. Imagine. Olha que absurdo. Podendo o juiz. Então, aí vem lá no dispositivo legal. Que seria, caso o juiz possa, né, se o juiz puder. Então, eu vou mostrar a vocês vários casos em que existem orações
condicionais sem conjunção condicional, com esse gerúndio, não é? Isso é um absurdo. Chegando mais cedo, me ligue. Você já ouviu isso? É uma coisa absurda. Chegando mais cedo, me ligue. Que chegando mais cedo, não. Se você chegar mais cedo, ligue-me. Caso você chegue mais cedo, ligue-me. Então, veja como essas conjunções são fundamentais para que você possa desenvolver sua oração. Desenvolver a sua ideia. Estabelecer sua ideia de maneira mais clara. Entenderam ou não? Então, querendo, pode me ligar. Que querendo? Caso você queira, isso desenvolve a oração e dá mais erudição ao seu texto. Cuidado, tenha responsabilidade com o seu texto, é outra pessoa que vai ler seu texto. Nós temos um nível crítico em relação à produção textual. Então, o que eu peço aos meus colegas juristas que estão aqui é que reduzam as orações? Não, desenvolvam as orações. Coloque conjunções. Uma observação. Pegue o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, e pegue o Código de Defesa do Consumidor e compare os dois em relação a aspectos linguísticos. E aí eu vou aqui pedir vênia, obviamente, não é para os colegas para que eu possa falar isso. Tenho absolutamente todo o respeito, mas a revisão do Código de Processo Civil nessa perspectiva do gerúndio não é tão eficaz. Há muita oração que tem gerado ambiguidade. Em algumas até você não sabe nem se é tempo. Casos clássicos, certo? Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Você não sabe lá se aquela redução é se ou até mesmo tempo, que é quando. É uma coisa absurda. É um caso como esse, comum, famoso. Vou mostrar a vocês aqui agora, só para que você possa ver. Né? Quando alguém diz lá assim, persistindo os sintomas, só para ilustrar, o médico deverá ser procurado. Persistindo os sintomas, o médico deverá ser procurado. Tá. Persistindo os sintomas é o quê? É condição? Então, caso persistam os sintomas, o médico deverá ser procurado. Parece-me que é lógico que seja conjunção, não é? Mas olha o que eu disse, parece-me. Por que quem escreveu isso não escreveu assim, ó, caso persistam os sintomas? Se persistirem os sintomas, contanto que persistam os sintomas, salvo se persistirem os sintomas, você veja por que não se escreve assim. Nenhum português vai escrever em regra com esse gerúndio. Então, o que nós fizemos? Pegamos essa estrutura da língua inglesa e traduzimos-la mal, de maneira equivocada. Então o Brasil faz algumas coisas sem absolutamente nenhum questionamento. Então, para isso que eu estou querendo colocar aqui a vocês. Muito cuidado, repito, muito cuidado com essas orações reduzidas ao gerúndio. Elas geram falta de clareza. Não é uma questão gramatical aqui, não. É uma questão de falta de clareza e é uma preocupação no mundo jurídico. A clareza, a transparência em termos ideológicos, em termos de língua, em termos de fala, em termos de comunicação. Não é lindo, gente? Cá entre nós, não é bonito isso? É importante você compreender da forma como eu estou falando a você aqui. Na lógica da comparação, só relembrar que, o do que, o qual, o quanto, o assim como, são todos elementos que estabelecem a comparação. Essa no mundo jurídico você sabe que é usada de maneira bastante simples, né? Da mesma sorte a conformativa. Da mesma sorte não. Né? Diferentemente a conformativa. No caso da conformativa, é importante que ela aparece em praticamente todos os dispositivos legais. O conforme, o consoante, o segundo, principalmente, o segundo e o consoante, que são conjunções mais sofisticadas. Tá? Então, consoante, determinação, conformativa. É bom lembrar que esse com está ligado à origem de proximidade. Forma conformativa é desta forma. Como o direito é paradigmático, a forma é muito utilizada. A forma para continuar a estrutura é muito utilizada. Então, a conjunção conformativa indica a forma da coisa. Dessa maneira, quando alguém diz assim, segundo as informações
segundo as informações do MP, ou seja, segundo as informações do Ministério Público, é fundamental, sei lá o quê. Ele está dizendo o seguinte, olha, com esse paradigma aqui, dessa forma, deste modo, é fundamental, sei lá o quê. Esse segundo é um marcador, o conforme é um marcador e o consoante é um marcador de indicação de forma. Consoante orientação do senhor ministro da Justiça, os presos tal, ficarão assim, 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 assim. É dessa forma, desse modo, desse modelo. E aí, vou relembrar, é fundamental que você siga aquela lógica da adequação linguística, né? Como o fulano me disse, esse como pode ser comparação, como nós acabamos de colocar, mas pode ser conformidade. Como fulano me disse, eu vou fazer dessa forma, dessa maneira. Mas eu poderia perfeitamente subir um pouco esse nível, eu coloco subir, muitos vão dizer, isso é preconceito linguístico. Não, eu estou dizendo da erudição, né? Da erudição, da aristocrática, linguisticamente falando. Então, essa erudição pode, no mundo jurídico, estabelecer uma melhoria de escolha lexical para ficar um pouco mais diferente, vai ficar mais raro. É tendência, a teoria darwinista, né? O mais forte, o mais raro, tende a ter mais valor, repito, do ponto de vista do poder da comunicação. Não é valor de pessoa, obviamente não. Por favor, não entenda mal, não desvirtue o meu pensamento. Então, quando eu digo consoante estabelece, por exemplo, numa sustentação oral, consoante estabelece, o próprio magistrado já tem uma visão muito positiva, né? A advocacia tem passado por problemas, vocês sabem disso, né? A formação de muitos juristas não tem sido muito boa. Então, quando alguém usa um consoante, e a ideia é boa, é importante, não basta usar consoante, mas a ideia tem que ser boa, aí o magistrado acha interessante. Ok? Isso gera poder de convencimento. Agora, o que se tem feito? Nossa Senhora, é uma coisa absurda. Reduzindo a oração conformativa ao gerúndio, não é? Partindo da orientação, olha que absurdo. Partindo da orientação do MP, é fundamental isso, partindo da orientação. Isso é ridículo. Né? Consoante a orientação do MP, conforme a orientação do MP. Então, essa é a lógica, e não ficar reduzindo a oração ao gerúndio, como eu vejo. Apague essas orações reduzidas de gerúndio, todas do seu texto. Apague, né? Que aí você vai conseguir entender. Orações reduzidas, não estou falando de locução verbal. Eu não estou falando, olha só, estou falando, isso é locução verbal. Estou falando de orações. Estou falando de você, em vez de colocar a conjunção, reduzir a oração. É disso que eu estou falando, é muito importante você entender. Ok? A conjunção temporal, o quando, enquanto, antes que, depois que. A proporcional, cuidado, viu? Muito cuidado aqui em relação à proporcional. À medida que, para você não confundir, é muito importante se estabelecer a ideia de que na medida em que é causa. Nós já estudamos. É causa. E o à medida que já não é mais causa. O à medida que é proporção. É proporção, repito, na medida em que causa, à medida que é proporção. E proporção está ligada à ideia de cotejo, né, de comparação, de relação. Proporcionar, estabelecer relação de proporção, é relacionar, é relação. Há relações. Então, à medida que o direito cresce, diminui a injustiça. Há uma relação. Lembra-se da matemática? Que pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. No caso desse, a medida que é inversamente proporcional. Não é? A proporção que, lembre sempre com acento indicador de crase, isso gera sempre propriedade vocabular, ao passo que quanto mais eu cresço, quanto menos eu... Então, todas essas relações que estão aqui estabelecem relações de proporção, sempre. Todas as relações que estão aqui estabelecem essa relação, que é a relação proporcional, na medida em que, à medida que, todas elas estabelecem essa relação, repito, que é a relação de proporção, certo?
Não confunda a medida que com na medida em que. Certo. A final é aquela que estabelece, e é importante observar, a relação de finalidade, do objeto em si. Né? Não é a causa, não é a razão de ser, mas o objeto em si. Então, atenção. Para que, a fim de que, cuidado, né? Não vou ficar aqui falando a fim junto e a fim separado, mas quando se pensa numa locução final, é sempre a preposição fim, né? Obviamente é separado, né? Meu Deus do céu, para quê? Então, o judiciário, o poder judiciário existe para que o Estado possa, etc, etc, etc. Para que o Estado possa, a fim de que, claro, separado entre mil aspas, a fim de que o Estado possa, etc, etc, etc. Agora é bom lembrar o seguinte, esse para que e esse a fim de que podem ser reduzidos. Tira o que? E aí fica para o Estado, vamos relembrar, porque para é preposição, poder, a fim de o Estado poder. Você já se acostumou. Se eu coloco para que, é conjunção. A fim de que, é conjunção. Se eu coloco apenas para, preposição. Se eu coloco apenas a fim, preposição. Daí, aqui, ó, no para, infinitivo. No afim, infinitivo. Para que, verbo flexionado, e a fim de que, verbo flexionado. Então, só para relembrar, o judiciário existe para que a população seja, verbo flexionado, para a população ser, verbo no infinitivo. A fim de que, obviamente separado, a fim de que o Estado possa e a fim de o Estado poder. Cuidado, não é a fim do Estado poder, não se pode fazer essa contração da preposição de com o artigo o, porque é sujeito. A fim de o Estado poder, poder tem como sujeito o Estado. Percebe como é interessante? É muito lindo isso. O pessoal erra muito isso. A fim do Estado poder. Não, preposição de mais o artigo o, porque o Estado vai ser o sujeito lá do verbo poder. Não se faz essa contração. Não é lindo, gente? Notou? Eu estou pegando em detalhes aqui, eu quero um curso de redação jurídica diferente dos demais. Não esse curso que fica dando dica, mas um curso de redação jurídica que pode efetivamente mostrar no texto como é que o seu texto pode ser desenvolvido. Porque o texto é que é o nosso objeto. Sem o texto não há que se falar em direito, ok? E aí eu quero colocar a vocês aqui alguns exercícios para que vocês possam entender junto comigo como é que funciona essa estrutura. Deixe-me fazer primeiro aqui este, para que vocês possam entender os outros, né? Por exemplo, questão 3. Embora as esculturas ficassem longe do público, elas foram vistas por artistas que visitavam Picasso. Aí ele fala, eu coloquei no exercício, sem prejuízo aqui para a correção, para o sentido, esse elemento, embora pode ser substituído por quê? Só para relembrar, com quanto, não é? Aí você vai fazer aquele exercício importante, não é para concurso, isso aqui é para você revisar. Esse por quanto é causa, lembra-se? Apesar de é concessão, mas, vamos relembrar, atenção, por quanto é causa, apesar de é concessão também. Por que eu não posso, apesar de? Lembra-se? O apesar de leva o verbo para o infinitivo. Então, se eu colocar aqui, ó, vou ratificar. Apesar de as esculturas ficassem, não. Apesar de as estruturas ficarem. Então, cuidado. Mesmo tendo o mesmo valor de concessão que o embora tem, você não pode usar o apesar desse para você não modificar o verbo, ok? Contudo, a adversidade é adversativo. O conquanto é concessiva, do mesmo jeito é a conjunção. A despeito de, atenção, o a despeito de também é concessão, gente. Olha que lindo. Só que esse a despeito de, que também é concessão, só para relembrar, é preposição. A despeito de as estruturas ficarem longe. Então, a única que efetivamente é conjunção e indica concessão é esta. Ok? Letra D de dado.
Não é lindo, gente? É uma coisa extraordinária, não é? É coisa de alto nível, meu Deus do céu, alto nível, é maravilhoso, é impressionante, eu fico muito feliz com isso, muito feliz. Agora, veja um exercício que eu quero que você faça junto comigo, para você entender um pouquinho como é que funciona a lógica do texto, como eu quero colocar você. Preste bem atenção. Há um texto aqui, e ele pede a você que junte as frases. Você leu esse texto. Por que esse exercício, para mim, é um dos mais importantes para você que vai fazer texto? Por que ele é um dos mais importantes? Porque, na verdade, você vai construir a sua ideia, concorda ou não? E ao escrever a sua ideia, escrever ideia a ideia, que nós vamos passar a próxima matéria, que é muito baseado nesse aspecto ideológico, do texto em si, você vai colocando pontos. Para você conectar essas ideias, o que você coloca? Conjunções. Veja só como é que é interessante. Você coloca as chamadas conjunções para conectar as ideias. E você lê o texto e ele pergunta o seguinte: entre as ideias que estão aqui, até para fazer esse tipo de exercício no Poder Judiciário, no escritório, é importante para contratar pessoas, para contratar os estagiários. Você leu o texto lá e percebeu. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta. Você já leu o texto, já parte desse princípio. O narrador sabe ser valorizado pela atenção de quem ouve. A narrativa os une como um caloroso laço de vozes e palavras. Você notou aqui que há uma relação entre as estruturas. Quem vai gerar a clareza, olha que lindo, gente, a conexão e, portanto, a clareza entre essas estruturas. Agora imagine isso entre parágrafos, né? Olha como é que é lindo isso. Como é que essas estruturas são articuladas entre si? Você está fazendo um texto e verificando essa articulação. Como é que, em termos de raciocínio, se articula a coisa? Você percebeu que a lógica é a letra C. Olha que lindo. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta. Você leu o texto e percebeu isso. No momento em que, ou ao passo que, o narrador sabe se valorizado. Então, no momento em que o narrador, o ouvinte sabe que o narrador interessou por sua escuta, o narrador sabe se valorizado. Por consequência disso, por conseguinte, ou seja, portanto, como uma conclusão, a narrativa os une como um caloroso laço de vozes e de palavras. E engraçado que eu não gostava desse tipo de assunto. Gente, hoje eu acho isso fantástico. Existem até, não é o caso de vocês, mas em concursos em que eles cobram, peguem os textos e vão ligando os parágrafos entre si, coloque-os em ordem, como se fosse um quebra-cabeça. Quem cola é a conjunção que estabelece a ideia. Quer dizer, entre o 1 e o 2 há uma ideia. E para que essa ideia fique clara, eu coloco ao passo que. Entre o 2 e o 3, uma ideia. Para que essa ideia fique clara, eu coloco a ideia de conclusão, que é por conseguinte. Então, a lógica de estabelecer, a lógica de materializar essa ideia é feita pela conjunção. Por isso nós ficamos esse tempo todo em conjunção, para indicar a você o quanto a conjunção deveras é importante para estabelecer a ideia, para marcar a ideia. Percebeu? Então, se no seu trabalho você vai percebendo que um parágrafo tem relação com o outro, você vai estabelecendo isso, marcando com o chiclete, que é a conjunção, que vai ligando uma estrutura e outra. Então, esses dois exercícios são exercícios fundamentais. Um para você entender essa diferença entre preposição e conjunção, indicar valor semântico e ideológico, e outro para você entender que uma estrutura é ligada à outra. E aí eu coloquei mais exercícios aqui para que você possa fazer. Dúvida? Continue fazendo o que você está fazendo, mandando as dúvidas a mim. Aliás, continue, mande. Continue mandando, não. Mande. Continue e mande. Em vez de colocar o gerúndio, eu coloquei uma conjunção. Viu? Que eu me corrigi? Faça isso com você também. Agora, nós vamos sair um pouco da conjunção e da coesão sequencial e vamos à estruturação em termos de análise sintática. E aí vem com peça, é muito bonito. Ok? Até o próximo bloco.